Ei, não passa esse vídeo não. Espera um pouquinho. Deus tem muito a falar com você. Gente, eu não consegui dormir essa noite porque eu precisava gravar esse vídeo. Então, eu acho que já é meia-noite um pouquinho, já é mais de meia-noite. E eu não consegui dormir porque eu precisava gravar esse vídeo, porque tem algo que me incomoda muito e o Espírito Santo tem me incomodado, eu preciso passar essa mensagem para vocês. Então assiste o vídeo até o final, tá bom? Gente, eu tava pensando, sabe? Páscoa. A Páscoa é um momento muito especial. É algo assim, um momento muito importante. E eu fico indignada quando eu vejo os coelhinhos sendo símbolos da Páscoa. Se algum animal tivesse que ser símbolo da Páscoa, com certeza esse animal seria o cordeiro, porque Jesus foi o cordeiro que tirou o pecado do mundo. João Batista, quando viu Jesus a primeira vez, disse: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, para começo de conversa, esse coelho já não está legal, já não está certo. Então eu gostaria que vocês meditassem nisso. Por que o cordeiro? Quando na primeira aliança, lá no Antigo Testamento, quando Deus queria de novo um contato com o homem, Deus lançou as leis e entregou a Moisés para quê? Para que quando ele olhasse do céu à terra, ele não conseguisse enxergar o pecado. Então o que é que ele fez? Moisés, a pessoa que estiver errando, a pessoa que estiver pecando, vai trazer um cordeiro de 1 ano, sem manchas, limpo, e esse cordeiro vai receber o pecado daquela pessoa que está ofertando, e o cordeiro vai morrer, para que o sangue do cordeiro cobrisse os pecados do homem. Por quê? Porque Deus é santo, Deus é perfeito, Deus não peca e Ele abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. Por isso, Ele procurou essa maneira de continuar tendo relacionamento com a gente. E aí, o que foi que aconteceu? Aconteceu que as pessoas estavam cumprindo essa lei e tal, só que as pessoas pecavam e o sangue do cordeiro cobria. Então, as pessoas procuravam um pecado mais pesado e o sangue do cordeiro cobria. Só que acontecia situações em que o pecado do homem já estava de uma maneira tão terrível que o sangue daquele cordeiro não funcionava mais. Então Deus olhava do céu para a terra e aquele sangue já não estava mais agradando a ele, aquele sacrifício não agradava mais a ele. Então o que foi que aconteceu? Ele mesmo desceu dos céus à terra, Jesus desceu dos céus à terra e ele foi esse cordeiro, ele tomou para si os nossos pecados e ele se tornou esse cordeiro e morreu no madeiro por amor a nós. E deixa eu te explicar uma coisa muito interessante que você não pode deixar de entender. Toda Páscoa, lá em Israel, eles escolhiam um presidiário para libertar e esse presidiário não ia mais morrer morte de cruz. Nesse caso, o presidiário era quem? Barrabás. Só que tem um detalhe muito importante. Antigamente, a cruz que o crucificado, o condenado, ia ser crucificado, era feito sob medida para o condenado. Então, tendo em vista para aquela situação, a cruz de Barrabás já estava pronta, né? E aí o que aconteceu? Barrabás era um rapaz de alta estatura, bem maior do que a estatura de Jesus. O que acontece, gente? Acontece que as pessoas decidiram crucificar Jesus. Muito triste, mas era necessário. Então acontece que Jesus levou aquela cruz, que não foi feita sob a medida dele, mas sob a medida de Barrabás. E agora, a partir desse momento, eu vou começar a te explicar o processo da crucificação. O quanto o nosso Jesus precisou sofrer para que você e eu tivéssemos direito a entrar no Santo dos Santos, para que nós tivéssemos direito de entrar na presença do Senhor e hoje ter acesso a orar quando a gente está no banheiro, quando a gente está sentado, quando a gente está na rua, a qualquer momento. Antes, isso só poderia ser feito por quem? Pelo sumo sacerdote. Tinha o sacerdote que entrava só ali no santo e tinha o sumo sacerdote que entrava no Santo dos Santos, na tenda da congregação, tá certo? Que era uma tenda que Deus mandou Moisés fazer, dizendo medidas e materiais e tudo detalhadamente, porque o nosso Deus é Deus de detalhe. E aí, quando Jesus se entregou na cruz,
o que aconteceu? Preste atenção nesse processo que é muito importante. Para começo de conversa, os cravos, eles não foram cravados nas suas mãos, porque a Bíblia diz que nenhum de seus ossos seria quebrado. Então, os cravos foram cravados nos seus pulsos. Detalhe muito importante, Barrabás era maior. E a madeira daquela época era uma madeira mais resistente, para que o madeiro não despencasse quando o presidiário estivesse lá em cima. Então, o que acontece? Eles já deixavam a marcazinha ali de onde os cravos iam entrar, para não estraçalhar a mão, o pulso do presidiário, do condenado, e não tivesse mais como ele ser crucificado. E aí o que acontece? Crucificaram o primeiro braço de Jesus. Tranquilo. Só que o outro lado era maior. E o que foi que eles tiveram que fazer? Deslocaram o ombro do nosso Jesus para que o pulso dele alcançasse lá no lugarzinho do outro cravo. A cruz que ele levou, a cruz que ele foi pendurado, meu amor, era minha e era sua. Aquela cruz ter sido feita na medida de Barrabás estava apontando para nós hoje. Então, entenda, a cruz que Jesus levou não era dele, era nossa. Depois foram cravados os seus pés. Primeiro se era cravado um pé e depois outro pé em cima do primeiro. Por exemplo, havia um cravo aqui, nesse pé, e depois colocavam esse outro pé em cima e um cravo aqui, cravando esse pé nesse. Deu para entender? Então você imaginou aí o sacrifício de Jesus? E detalhe, antes disso tudo, teve as chicotadas, e naqueles chicotes que eram usados pelos carrascos se chamava azorrague. E naqueles chicotes existiam pontas de ferro e de osso. Para quê? Para arrancar a carne daquele que estava sendo condenado. E a palavra de Deus diz que o cordeiro foi moído. E outro detalhe muito importante, Jesus em momento nenhum, diferente de todos esses filmes que você assistiu, ele não gritou. A palavra de Deus diz, no Antigo Testamento, que ele foi levado como cordeiro mudo ao matadouro. Ou seja, todos os sofrimentos que ele passou, ele não abriu a boca. Ele não abriu a boca. A ciência diz que quando a gente leva um corte, quando a gente leva um machucado, o que acontece? A gente faz, ai, pra quê? Porque aquilo alivia a nossa dor. E Jesus não fez isso. Para quê? Para que o inimigo não tivesse nenhuma brecha para dizer, olha, ele de alguma forma escapou do sofrimento. Ele aliviou aquela dor. Ou seja, o sacrifício de Jesus estaria anulado. Mas ele cumpriu em si toda a palavra que Deus já tinha planejado desde quando o homem pecou no jardim do Éden. Tem outro detalhe muito importante. As pessoas que morriam na cruz, por que você acha que eles quebraram as pernas dos dois ladrões que estavam do lado? Porque as pessoas morriam asfixiadas. Então, eles tinham um tempo ali, mais ou menos previsto para aquela pessoa morrer. Se ela não morresse naquele tempo, eles quebravam as pernas deles. E aí, o peso do tronco aumentava mais contra a caixa torácica. Calma, eu vou te explicar. É o seguinte. Quando a pessoa era cravada na cruz, que ela jogava, que eles colocavam a cruz em pé, o corpo da pessoa pendia para frente, os braços para trás, e a caixa torácica espremia os pulmões, e aquela pessoa aos poucos ia ficando sem fôlego. Só que Deus não recebe sacrifício sufocado. E aí vem uma parte muito forte. Jesus, ele cravado aqui na cruz, com seu corpo para frente, a sua caixa torácica prendendo seus pulmões. Ele fazia um esforço surreal, fechava suas mãos e colocava força nos seus pulsos para puxar o seu corpo para trás e tomar um fôlego de vida. Para quê? Para poder não morrer sufocado. Só que aí os seus pulsos já doíam e o esforço que ele estava colocando nos cravos dos pés era enorme. Então o corpo dele pendia para frente de novo. E Jesus fez isso por inúmeras vezes para que Deus pudesse receber esse sacrifício e para que nós pudéssemos ter tido de novo acesso ao Pai. Você veja o sacrifício de Jesus. Ele teve uma coroa de espinho na sua cabeça. Ele foi escarnecido pelo povo que ele veio salvar.
A Bíblia fala que ele veio para um povo e esse povo não quis. Por isso nós hoje temos o privilégio, a oportunidade de servir a esse Deus que é tão lindo, que é tão maravilhoso. E mesmo assim, com tanto sacrifício, e a Bíblia fala que ele derramou todo o sangue do seu corpo. E depois que não havia mais sangue para derramar, ele derramou água. Veja que coisa linda! O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E a água que saiu do seu corpo, ela nos lava e nos deixa limpinhos como a neve, branquinhos como a neve. Todo esse sacrifício surreal, todas as chicotadas, foram 40 chicotadas com um azorrague que tinha mais de uma ponta, e com pontas de osso e de ferro que moeram o nosso Jesus. A coroa de espinho, os escárnios. E o ladrão do lado ainda disse assim: ei, se tu é o filho de Deus, desce daí e depois tira a gente também. A pessoa está naquela cruz, sem merecer, por um crime que ele não cometeu, por um pecado que não era dele. Ouvi isso. Mas o nosso Deus, ele é tão maravilhoso, ele é tão perfeito, que não deixou Jesus se entristecer e o ladrão do lado disse: ei, cala a boca. Nós estamos aqui porque nós pecamos e nós merecemos, mas este homem nada fez. E ele olhou para Jesus e disse: quando entrarem no teu reino, lembra-te de mim. Eu acredito que naquele momento todo o sacrifício valeu a pena para Jesus. Uma vida já tinha se convertido ao nosso rei. Você está entendendo? Jesus morreu na cruz para que nós tivéssemos de novo acesso a Deus. A palavra de Deus diz que depois que ele suspirou e bradou: Pai, está consumado, o véu do templo se rasgou. Entenda que só quem podia entrar no Santo dos Santos, e antes de entrar no Santo dos Santos tinha um véu, e só quem podia entrar ali era o sumo sacerdote, uma vez por ano. E quando esse véu do templo foi rasgado, aleluia, esse véu do templo rasgado nos deu acesso a entrar diretamente na sala do trono e ter acesso ao Pai e conversar com Ele e ter essa comunhão e essa intimidade com o nosso Deus. Jesus foi o cordeiro que se entregou como sacrifício vivo, e Jesus foi o sacerdote que levou esse sacrifício para dentro do Santo dos Santos, e ele mesmo rasgou o véu do templo para que nós pudéssemos ter acesso direto ao Pai, e ele mesmo é a ponte que nos liga a Deus. Entenda que a palavra de Deus diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai senão por Ele. Então entendam, meus amores, o verdadeiro sentido da Páscoa não é entregar um ovinho de chocolate, não é colocar um desenhozinho do coelho acolá e dizer que feliz Páscoa. Não, o verdadeiro sentido da Páscoa é a libertação que Jesus nos deu através do seu sangue, para servir de ponte do homem a Deus. Ele que escolheu se entregar. A palavra de Deus diz que Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Para quê? Mas ele se fez carne para nos dar de novo esse acesso. Então, se um dia alguém te perguntar, algum dia alguém te provou um amor, você vai dizer sim, lá na cruz. E outra coisa, pare de ficar achando que o seu milagre não está gerado. Pare de ficar achando que o seu milagre está sendo preparado. Meu amor, tudo foi consumado na cruz. Jesus gritou: Pai, está consumado. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então entenda, meu amor. Nada que nós façamos pode anular o sacrifício de Jesus na cruz. Você tem uma promessa, você tem um Pai que te ama e que procura esse contato, esse acesso direto contigo todos os dias. A promessa já foi cumprida, não há mais o que se esperar, não há mais provas a ser dada. Jesus se entregou no madeiro. Tudo foi consumado ali. O seu milagre foi gerado na cruz. A sua bênção foi gerada na cruz. Se ainda não chegou nas suas mãos,
Pode ter certeza, não é porque ainda está sendo preparado, não. É porque você ainda não está pronto. Você precisa entender que o sacrifício já foi feito, que a culpa já foi paga. Jesus nos comprou com o seu sangue, por amor a nós. Ele não precisaria ter descido dos céus à terra e ter sofrido tudo o que ele sofreu, mas ele decidiu nos amar. Ele decidiu nos dar essa chance. Ele decidiu sim ser essa ponte que nos leva a Deus. Então tudo que eu tenho para te dizer hoje é isso. Medite em todo esse sacrifício que Jesus sofreu. Medite em todas as dores que ele levou. Dores essa que era nossa. Essa cruz era minha. Ela não foi feita sobre a medida do Senhor. Ela foi feita sobre a minha medida. E ele carregou lá no madeiro os nossos pecados. Para que prova de amor maior? Então medite todos os dias. O meu Deus entregou o seu único filho para morrer morte de cruz. Você sabia que quem era pendurado no madeiro era considerado maldição? E ele se tornou maldição por mim e por você. Só que como ele é santo e ele puro, ele transformou essa maldição em bênção. Ele transformou essa maldição em ponte que nos leva a Deus. Cabe a cada um de nós, todos os dias, fazer a escolha certa. A Bíblia fala, há um caminho estreito e há um caminho largo. Você pode escolher a qual caminho você vai seguir. A sua bênção já foi gerada. O seu milagre já está pronto. O caminho está posto. Cabe você saber qual o caminho você vai seguir. Tudo já foi consumado. Não há mais o que ser feito. Deus já fez a parte dele. Agora nós precisamos fazer a nossa. Não queira que Deus mande um anjo dos céus à terra e diga, olha, tenha consciência, olha, aceite a Jesus, olha, se converta a Cristo. Não, porque o que ele tinha que fazer, ele já fez. Lá na cruz. Agora é a nossa vez de dar o primeiro passo. E deixa eu te dizer uma coisa, se você acha que não tem força, que você acha que é incapaz, se você acha que é o lixo do lixo do lixo, não pense assim. O sacrifício da cruz foi por todos nós. Até o mais vil pecador tem direito à salvação. Imagina você. Então, medite nessa palavra. E se você ainda não aceitou Jesus, confesse Ele como verdadeiro e único Salvador. Procure a igreja mais próxima. Eu sei que todas as igrejas estão fechadas agora por conta da pandemia, mas se você quiser uma ajuda, me chama no direct que eu estou aqui para te ajudar. Se você tem alguma dúvida, pode me chamar no direct que eu vou com certeza orar pela sua vida, que eu vou te ajudar em oração, tirar alguma dúvida que você possa ter, mas entenda que o sacrifício já foi feito, o preço já foi pago. Agora, qualquer coisa que falta na nossa vida precisa do nosso primeiro passo, tá bom? Então, medita nessa palavra e que Deus te abençoe e vai dormir, fica em paz com essa palavra no teu coração. Se você quiser aceitar Jesus, digita aqui, eu aceito teu nome, Senhor Jesus, como verdadeiro e único e suficiente Salvador. Ou então me chama no direct que eu quero orar por você. Jesus te ama. Não esquece, eu vou apertar nessa tecla quantas vezes for preciso até entrar na sua cabeça. Jesus te ama. Ele pagou o preço de cruz e ele provou esse amor na cruz por você. Entenda isso. Um beijo grande no seu coração. Que o Senhor possa colocar na sua vida a paz que excede todo entendimento. A paz que só Ele pode te dar. Um beijo forte e que Deus te abençoe grandemente. Recebe esse amor em nome de Jesus. Beijo. Tchau, tchau. Fica com Deus.